Meus amigos, recentemente publicamos artigos e divulgamos vídeos abordando uma questão muito importante para a humanidade, que diz respeito à questão da mudança climática. Já divulgamos, como disse, 3 vídeos e publicamos artigos. Desses 3 vídeos e artigos, nós abordamos o aquecimento global, a mudança climática e a saúde humana, ou seja, o impacto do aquecimento global, da mudança climática sobre a saúde humana. O segundo vídeo que nós divulgamos e que está disponível neste canal de YouTube, no segundo vídeo nós abordamos como tema inundações das cidades e mudança climática global. Quando nós abordamos a questão das inundações, neste caso nós fizemos referência sobretudo à incidência de chuvas intensas, sobretudo na Europa e na Ásia, que provocaram, além de destruição de infraestruturas, também a morte de centenas de pessoas. O terceiro vídeo e artigo que nós publicamos, com o mesmo título, neste terceiro vídeo, nós abordamos o relatório publicado pelo IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, através do qual foi informado de forma inquestionável que a atividade humana era responsável pelo aquecimento global. E neste vídeo que nós divulgamos, tem como título Mundo rumo à catástrofe climática? Colocamos uma interrogação, porque caminharemos para uma catástrofe climática simplesmente se nada for feito para evitar que essa situação, esse cenário aconteça. O que nós pretendemos apresentar no dia de hoje é o impacto da mudança climática sobre a elevação do nível do mar. E vamos demonstrar suas graves consequências sobre a cidade do Salvador, na Bahia, a partir de 2030, em consequência da elevação do nível do mar, que é uma das consequências do aquecimento global e da mudança climática que já está ocorrendo em nosso planeta, é exatamente a elevação no nível do mar. Então, o que nós pretendemos apresentar a partir desse momento é o impacto das inundações sobre Salvador a partir de 2030, resultante da elevação do nível do mar em consequência da mudança climática que já está acontecendo em nosso planeta, bem como propor soluções para mitigar ou evitar suas catastróficas consequências. E as soluções, elas se enquadram em 2 níveis.
tanto no plano local, vamos explicitar o que devemos fazer, no caso específico de Salvador, para mitigar ou evitar as consequências das inundações. Mas, além de ações de caráter local, nós vamos enfatizar a necessidade de que haja uma ação de caráter global. E essa ação de caráter global tem que ser desenvolvida respeitando o que foi preconizado, o que foi estabelecido no Acordo sobre o Clima de Paris, na COP21. Bem, o aumento do nível do mar é uma das conhecidas ameaças resultantes das mudanças climáticas. Existem vários problemas que nós já deixamos evidenciado, não só em artigos que publicamos, em livros que publicamos, como também em vídeos que nós já divulgamos através desse canal. Mas o aumento do nível do mar é uma das mais conhecidas ameaças resultantes, repito, das mudanças climáticas. O que nós constatamos, isso há bastante tempo, e isso vem sendo confirmado pelos trabalhos do painel intergovernamental da mudança climática da ONU, que enquanto a humanidade polui a atmosfera com gases do efeito estufa, o planeta se aquece. Isso está demonstrado. E ao fazer isso, mantos de gelo e geleiras derretem. E isso acontece tanto nos polos norte e no sul, tanto no Ártico quanto na Antártida, quanto nas geleiras das cordilheiras. Então, repito, ao aquecer o planeta, mantos de gelo e geleiras derretem. E o aquecimento da água do mar se expande, quer dizer, há um aumento do volume por conta do aquecimento da água do mar, aumentando o volume de água dos oceanos do mundo. E as inundações resultam disso. Então, inundações costeiras, de regiões costeiras, podem danificar infraestruturas e plantações. Podem danificar infraestruturas de cidades e também da zona rural e plantações. E elas vão exigir o deslocamento permanente das comunidades residentes nas regiões costeiras. Essa é uma das consequências das inundações nas regiões costeiras. Isso vai fazer com que muitas pessoas residentes nessas regiões elas tenham que se deslocar para outras por conta da elevação do nível do mar. Globalmente, o aumento do nível do mar pode ter um impacto significativo nos próximos anos. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente na Europa, os impactos potenciais do aumento do nível do mar incluem inundações, erosão costeira e submersão de regiões planas ao longo da costa continental e nas ilhas. Ao longo do século XXI, projeta-se que os níveis globais do mar podem aumentar entre cerca de 61 centímetros a 2,13 metros até 2030. E possivelmente até 7 metros em 2100. Se nada for feito, evidentemente, para evitá-los. Projetar onde
e quando esse aumento pode se traduzir em aumento de inundações parciais e inundações permanentes, é importante para o planejamento de regiões e cidades costeiras. Projetar o risco de inundação envolve não apenas estimar o aumento futuro do nível do mar, mas também compará-lo com as elevações da faixa de terra. Um novo modelo digital, Coastal Eden, mostra que muitas das regiões costeiras do mundo estão em um nível muito baixo e que o aumento do nível do mar pode afetar centenas de milhões de pessoas nas próximas décadas, mais do que se pensava anteriormente. Quer dizer, é um software que foi desenvolvido que possibilita determinar quais são as regiões do planeta que poderão ser inundados por conta da inundação provocada pela mudança climática. Então, este software permitiu identificar essas consequências, que muitas regiões costeiras do mundo que estão em nível muito baixo e que o aumento do nível do mar poderá afetar por conta disso, de que nessas regiões de nível baixo, onde há populações residentes, poderão ser afetadas, e isso são centenas de milhões nas próximas décadas, em função das inundações. Com base nas projeções do nível do mar para 2050, a Terra, que atualmente abriga 300 milhões de pessoas, ficará abaixo da elevação de uma enchente costeira anual média. Nesse software se detectou que cerca de 300 milhões de pessoas serão atingidas pela elevação do nível do mar nas regiões costeiras. Em 2100, a Terra, que agora abriga 200 milhões de pessoas, poderia ficar permanentemente abaixo da linha de maré alta. Foi outra conclusão desse estudo. Medidas adaptativas, como construção de diques e outras defesas ou realocação para terrenos mais elevados, podem diminuir essas ameaças. Só para exemplificar, a cidade de Veneza, na Itália, por exemplo, ela só não foi inundada presentemente pela existência de um dique, a uma certa distância, digamos assim, da cidade de Veneza. Agora não me lembro quantos quilômetros esse dique se localiza, mas existe um dique que provavelmente, certamente esse dique terá que ser elevado para impedir que a água do mar invada Veneza e destrua uma das cidades que são singulares em todo o mundo. Então, como já lhes disse, em 2100, a Terra, que agora abriga 200 milhões de pessoas, poderia ficar permanentemente abaixo da linha da maré alta. Medidas adaptativas, como construção de diques e outras defesas, ou realocação de populações para terrenos mais elevados, podem diminuir essas ameaças. Na verdade, com base no Coastal Eden, que é o software que lhes falei, cerca de 110 milhões de pessoas vivem atualmente em terras abaixo da linha de maré alta. Atualmente, são 110 milhões de pessoas que vivem abaixo do nível da maré alta. Quer dizer, quando a maré se eleva, 110 milhões de pessoas podem ser atingidos
quer dizer, por conta de inundações. É quase certo que essa população está protegida hoje, em algum grau, pelas defesas costeiras existentes, que podem ou não ser adequadas para os futuros níveis do mar. E esse é um aspecto importante. É que, por exemplo, 110 milhões que vivem em terras abaixo da linha de maré alta hoje poderão ser afetadas no futuro. Muitas dessas populações vivem em terra de em terras baixas, abaixo da linha da maré, simplesmente porque existem defesas. Um exemplo disso é a Holanda, né? Onde praticamente 40% do país, 40% a 50% do país, está abaixo do nível do mar. E só a Holanda conquistou esses 40% de território em relação ao mar, graças a investimentos que fizeram na implantação de defesas que possibilitaram impedir o avanço do mar para dentro do território holandês. E isso com a construção de diques, de barragens, de vários métodos que depois nós vamos falar aqui, no caso específico, quais são as medidas locais que poderiam ser adotadas no caso específico de Salvador. Apesar dessas defesas existentes, as crescentes inundações oceânicas, a submersão permanente e os custos de defesa costeira provavelmente terão profundas consequências humanitárias, econômicas e políticas. Tudo isso vai trazer consequências de toda a ordem, não só humanitária, mas econômica e também política. Isso acontecerá não apenas em um futuro distante, mas também durante a vida da maioria das pessoas vivas hoje. Então, muitos que hoje aqui se encontram no nosso planeta vão ter que enfrentar os dissabores das inundações que vão acontecer nas próximas décadas. Alguns mapas que nós vamos apresentar mostram as regiões da cidade de Salvador e sua região metropolitana que podem ficar submersas a partir de 2030, os quais foram elaborados com base em uma ferramenta criada pelo Climate Central, que mostra as regiões que podem estar abaixo do nível do mar em poucos anos. É uma publicação sob a responsabilidade de Bruna Martins e que se encontra disponível no website casavogue.globo.com. É uma publicação cujo título é Mapa que mostra a área de Salvador submersas em 2030. Viraliza nas redes sociais. Isso foi publicado no dia 18 deste mês de agosto. As áreas inundáveis, que nós vamos apresentar dentro de alguns minutos, estão em coloração vermelha nos mapas. Áreas de Salvador e da região metropolitana, como as regiões das praias de Boa Viagem e Salvador, Buraquinho, no município de Lauro de Freitas, e Busca Vida, em Camaçari, ficarão inundadas. Além da Ilha da Maré, que aparece completamente submersa no mapa. Então vamos lhes mostrar este mapa, o mapa número 1, que mostra as áreas inundáveis das regiões do comércio e Cidade Baixa. O mapa é esse aqui. Que nós temos aqui o elevador Lacerda,
Temos aqui a área do porto da cidade de Salvador, que será inundado, pode inclusive inviabilizar o próprio porto. E temos essa área, essa região aqui, toda a cidade, praticamente toda a Cidade Baixa será afetada por inundações. Isso em 2030. E nós estamos há 9 anos de 2030. Então vai começar a haver o início das inundações a partir de 2030 e que vão, digamos assim, atingir esses níveis. Aqui nós temos aqui a região do Bonfim. Por exemplo, aqui nós temos a Basílica do Senhor do Bonfim. Ela ficaria ilhada com as inundações. A Ribeira praticamente desapareceria como bairro. E essa região aqui da Cidade Baixa, onde se localiza, por exemplo, a central da estrada de ferro, a estação da calçada, ficaria também comprometida pela inundação. E também, nós além da Ribeira, né, que praticamente desapareceria, atingiria também o subúrbio, em Lobato, a região do Lobato. Então este é o quadro que se coloca, é uma perspectiva que se apresenta em 2030 em Salvador, de acordo com o estudo desenvolvido por este software para várias cidades do mundo. E Salvador está aqui o exemplo uma demonstração dos efeitos do aquecimento global, contribuindo para a elevação do nível dos mares e com isso afetando, como já lhes disse, essa parte de Salvador. Mas tem um outro mapa que nós vamos apresentar, que é este aqui, que mostra as áreas inundáveis na bacia e estuário do Rio Joanes. Nós temos aqui o Rio Joanes, cujo estuário acontece aqui nessa região, aqui. Então, por exemplo, alguns loteamentos que existem aqui nessa região vão ficar comprometidos. Aqui nós temos Buraquinho, a praia de Buraquinho, por exemplo. A praia de Buraquinho, ela ficaria também comprometida. Então aqui nós temos um outro exemplo do impacto da inundação sobre a cidade de Salvador nesta região. Aqui, evidentemente, não abrange só Salvador, atinge também o município de Catu, de Abrantes, a praia de Busca Vida, que é essa praia aqui, essa região aqui. Então, este é o quadro que se apresenta para Salvador, quer dizer, além de atingir o centro da cidade, o comércio, a região do comércio, na Cidade Baixa, também a Cidade Baixa praticamente fazendo desaparecer bairros como Bonfim, Ribeira, etc. Temos aqui um outro exemplo de áreas inundáveis na região metropolitana de Salvador, que é o caso da Baía de Aratu, Porto de Aratu e Ilha da Maré. Aqui. A Ilha da Maré é essa aqui, ela ficará completamente submersa. Desaparecerá a Ilha da Maré. Aqui nós temos também essa região aqui, que é a passagem dos Teixeiras, que também será inundada. E também São Sebastião do Passé, que é esse pedaço aqui, que também indicado no mapa, que será atingido. Então aqui nós temos a Baía de Aratu, que é essa aqui,
Temos o Porto de Aratu, que está aqui indicado. Uma parte do porto será afetada também por conta disso. Então, esse é uma outra área dentro da região metropolitana de Salvador, que também será atingida por conta das inundações resultantes da mudança climática. Bem, e para finalizar, em termos de apresentação de mapas, nós temos aqui esse outro mapa, que apresenta as áreas inundáveis em Jauá e Arembepe, no litoral norte da Bahia. Quer dizer, quem já teve a oportunidade de... Quem tem, inclusive, propriedades, quer dizer, não só na Cidade Baixa, como também nas imediações do estuário do Rio Joanes e da bacia do Rio Joanes, como também ao longo da Estrada do Coco, que é onde se localiza, por exemplo, a praia de Jauá, Arembepe, serão afetadas pelas inundações. Está aqui indicado no mapa. Então, essa região aqui do litoral norte, onde fica a Estrada do Coco, ela será também afetada por conta das inundações. Então, estas são as consequências resultantes da elevação do nível do mar por conta do aquecimento global que afetará não só Salvador, mas como afetará todo o planeta. Aí, o que eu coloco uma pergunta para mim próprio, e que pretendo também respondê-las, é, diante dessas ameaças, o que fazer para lidar com a elevação do nível do mar, que afeta Salvador, mas que seria aplicável a qualquer cidade, qualquer região costeira do planeta. Eu pesquisei, eu já havia pesquisado, já estive, por exemplo, na Holanda, e também pesquisei a literatura sobre a experiência holandesa no combate às inundações, entre essas inundações provocadas também pela elevação do nível do mar, já que a Holanda é um país que se encontra abaixo do nível do mar, 40 a 50% do país. E constatei a grande competência dos engenheiros holandeses no lidar com o problema. Então, muitas dessas soluções que nós vamos apontar aqui, elas, digamos assim, são produto da experiência holandesa de combate às inundações, mas eu, pesquisando mais detidamente sobre essa questão da elevação do nível do mar e como enfrentá-lo, eu verifiquei que existe um texto do First Street Foundation que publicou o artigo Solving for Sea Level Rise, quer dizer, solucionando o aumento do nível do mar, disponível no website medium.com. First Street Solving for Sea Level Rise. E as respostas que o First Street Foundation apresenta para lidar com a questão das inundações são basicamente, me parece que são aliás, são oito soluções. A primeira solução que ele propõe é a construção de paredões, quer dizer, das regiões, por exemplo, a região do comércio, Cidade Baixa, é tentar construir paredões que impeçam que o mar avance para a terra. É uma solução que as cidades empregam
para diminuir as enchentes de marés e também de tempestades. E a construção de paredões. Essas barreiras geralmente são construídas a uma altura de 1,5 metro a 2 metros acima do nível do mar. Quando os quebra-mares envelhecem, ou seja, quando esses paredões envelhecem, ou são danificados pela exposição constante à água salgada ou pelo impacto das ondas, eles precisam ser substituídos. Eles também precisam ser substituídos ou construídos mais alto, à medida que o nível do mar continua a subir. Então tem que haver investimentos visando a construção de paredões. A segunda solução, que é recomendada pelo First, aliás, antes de entrar nessa segunda solução, eu quero ressaltar que a Holanda, por exemplo, é craque em matéria de construção de paredões. E de modo que nós tivemos a oportunidade de conhecer essa experiência por eles adotada no sentido de barrar a invasão do Mar do Norte ao território holandês, construindo um paredão que funciona até hoje. Segunda solução significa usar praias e dunas como barreiras. Isso é semelhante a paredões. Semelhante a paredões, praias e dunas podem atuar como uma parede natural e reduzir o impacto da onda de tempestade. Os holandeses também constroem muito dunas, quer dizer, grandes volumes de areia ao longo de uma área ameaçada de inundação. E ao construir estas dunas, essas dunas atuam como barreira para a penetração da água do mar naquela área que poderia ser afetada. Então, quanto maior a praia, ou maior a duna, mais água pode ser impedida de chegar a casas e estradas. As cidades podem adicionar areia para aumentar as praias, ou para evitar que sofram erosão. Isso daí, por exemplo, poderia ser realizado nas áreas, por exemplo, do mapa que nós falamos, no caso específico por exemplo, nessa área aqui, nas imediações da bacia do Rio Joanes, do estuário do Rio Joanes, poderia se construir barreiras, no sentido de evitar que a água do mar penetre aqui. Então seria a construção de barreiras aqui, que foi aquela primeira solução, a solução número 1. Isso também se aplicaria no caso da região do comércio. Região do comércio. A ideia seria construir barreiras aqui nessa área, nessa região. Paredões, vamos dizer assim. Exatamente para evitar que aconteça isso. No caso específico também, aqui do estuário do Rio Joanes, a ideia também seria a construção de paredões que impeça o avanço do nível do mar para essas regiões. No caso específico da Ilha da Maré, a solução aí seria a construção de diques no seu entorno. Ou seja, no entorno da Ilha da Maré, se pretende evitar que a Ilha da Maré desapareça, seria a construção no entorno, é como se ela ficasse dentro de um círculo de proteção, que seria a construção de um dique
que impediria da água submergir a Ilha da Maré. É claro que seria um investimento vultoso e que precisaria ser avaliada do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social, se compensaria investir nesse tipo de solução. Né? Bem, então, no caso de usar dunas, isso se aplicaria mais especificamente no caso dessas áreas aqui do litoral norte. Então a ideia seria a construção de dunas nas praias dessa região para impedir que, por exemplo, a água penetre e produza os estragos que certamente produzirão com a invasão das águas. Né? Uma outra solução, a solução 3, seria elevando o nível das estradas. Elevar estradas acima do nível do mar. Pode ajudar a drenar a água e reduzir as inundações das marés. Então, se você tem uma estrada que possa ser atingida pelas inundações, a solução seria elevar o seu nível acima do nível do ponto mais alto da maré alta. Né? Então, elevar estradas acima do nível do mar pode ajudar a drenar a água e reduzir as inundações das marés. Para garantir que as estradas mais altas não canalizem as águas das enchentes para as casas e lojas em elevações mais baixas, as cidades costumam fazer o bombeamento de águas pluviais para remover esse excesso de água. Então, você poderia, além de elevar o nível das estradas, complementar esta ação com o bombeamento de águas que eventualmente penetrem além dessa barreira que é representada pelas estradas. A solução número 4 seria o bombeamento de águas pluviais. Com marés mais altas, a água não escoa para o oceano tão facilmente. Isso, inclusive, nós já observamos aqui na Cidade Baixa, em Salvador, quando ocorre a maré alta e ocorrem chuvas intensas, todas as avenidas da Cidade Baixa ficam alagadas, simplesmente porque o sistema de drenagem que foi projetado para canalizar o excesso da água das chuvas e drená-la para o mar, ela não consegue fazer isso. Pelo contrário, a pressão do aumento do nível do mar e das marés altas pode empurrar muita água para essas tubulações, fazendo com que a água vaze para as ruas. As bombas podem acelerar o processo de retirada da água das ruas, aspirando a água da enchente e lançando-a de volta ao mar. Então a solução é usar o bombeamento de águas em situações como essas, em que o nível das ruas esteja abaixo do nível, no caso da maré alta, quando ocorrem chuvas intensas. Uma solução número 5 é atualizando o sistema de esgoto. As inundações podem interromper o sistema de esgoto e, em particular, ameaçar as fossas sépticas. Como a água salgada é corrosiva, ela pode danificar tanques e fazer com que o esgoto seja expelido, criando riscos à saúde da população. As cidades podem atualizar o sistema de esgotos para que a água de chuva não se infiltre na tubulação e atualizar tanques sépticos ou substituí-los por linhas de esgoto. Então, o sistema de esgotamento sanitário tem que ser também devidamente atualizado para lidar com essas situações. Uma solução número 6 seria a criação de infraestrutura natural. As comunidades costeiras podem restaurar a infraestrutura natural. É uma possibilidade que pode atuar como uma proteção contra tempestades e inundações costeiras. Estruturas naturais como ilhas barreira
recifes de coral, manguezais, ervas marinhas e pântanos salgados podem funcionar sozinhas ou em conjunto com a infraestrutura construída, como quebra-mares, ou seja, os paredões, como eu falei, para absorver a onda de tempestades. Esses projetos costumam ser econômicos, podem melhorar o ambiente natural para a comunidade e salvar habitats importantes. A solução número 7 significa a diminuição do afundamento de terra. Há cidades, por exemplo, como Recife, que devido à escassez de água potável, muitas pessoas lá utilizam água subterrânea. E o que se diz é que em Recife há casos de afundamento na terra, por conta exatamente do bombeamento dessa água subterrânea. Então, o que se propõe é o seguinte, é reduzir o afundamento de terras, limitando o bombeamento de água subterrânea, é um procedimento, e iniciando projetos pilotos para reverter o afundamento de terras, preenchendo o espaço vazio do lençol freático, em locais onde a água subterrânea foi bombeada. Então é importante que haja também esse trabalho de lidar com a questão do afundamento de terras em locais onde esse tipo de problema existe. A solução número 8 significa a realocação gerenciada de populações. Essa solução é adotada em algumas áreas costeiras, que estão sendo perdidas por tempestades, aumento do nível do mar, erosão e o próprio afundamento de terra. Embora as comunidades estejam implementando muitas das soluções disponíveis para ajudar a evitar a perda de terras, deve ser considerada a realocação de populações em casos extremos. Esta pode não ser a melhor opção para todas as comunidades costeiras, que enfrentam a ameaça iminente do aumento do nível do mar. Mas para algumas é a melhor solução para manter os residentes seguros. Além das soluções que há pouco nós descrevemos, deveriam ser adotadas simultaneamente as medidas preconizadas pelo Acordo de Paris. Não bastam as soluções locais, até porque as soluções locais, elas não são uma solução definitiva do problema. A solução definitiva do problema só acontecerá na medida em que as medidas preconizadas pelo Acordo de Paris sobre o clima, visando reduzir a emissão global dos gases do efeito estufa, como dióxido de carbono, óxido nitroso, entre outros, para evitar o aquecimento global de mais de 2 graus centígrados até o final do século XXI. É importante que esse esforço seja desenvolvido. Nesse sentido, é imperativo reduzir as concentrações globais de dióxido de carbono e equivalentes para 450 partes por milhão. Além disso, é preciso reduzir globalmente a quantidade de óxido nitroso, que é um gás que atinge a camada de ozônio e aumenta o aquecimento global, que é liberado na atmosfera, que pode mais do que dobrar em meados do século XXI. Então nós temos que atuar, evitar a emissão de gases, tanto do dióxido de carbono como também do óxido nitroso. E também do próprio metano, que é um outro gás que se incorpora a esses outros dois e que também compromete, entendeu, a questão do aquecimento global. Para isso, as emissões globais terão que ser reduzidas abaixo dos níveis de 1990. Então nós temos que voltar aos níveis de 1990. Duas estratégias para que isso aconteça, duas estratégias são imprescindíveis para a redução imediata da emissão dos gases de efeito estufa, que são as da realização de mudança na matriz energética e na matriz de transportes, com o abandono do uso dos combustíveis fósseis.
Isso é fundamental. E sua substituição por fontes renováveis de energia limpa, com a energia solar, energia eólica, a biomassa, o hidrogênio, entre outras. Para ter sucesso na consecução desses objetivos, é importante que os governos nacionais atuem de forma coordenada no combate à mudança climática, para fazer com que o Acordo de Paris seja executado efetivamente. Então, meus amigos, não basta uma ação local para evitar os estragos que as inundações vão provocar nas cidades ou mesmo na zona rural. Tantas inundações provocadas por chuvas, mas sobretudo as inundações provocadas pela elevação do nível do mar, que é o que nós estamos tratando nesse momento. Então é importante que também, além de combater localmente os problemas relacionados com a elevação do nível do mar, é importante também que globalmente haja uma ação concertada de todos os países, no sentido de que todos contribuam para que haja uma redução significativa da emissão de gases de efeito estufa, a fim de que o aquecimento global seja atenuado e que nós possamos evitar essas consequências catastróficas para toda a humanidade, que não se reduz apenas à elevação do nível dos mares. Tem várias outras consequências que nós já tivemos a oportunidade de apresentar em outros vídeos relacionados com a mudança climática. Então fica aqui, meus amigos, essa mensagem. O exemplo de Salvador vai acontecer também em várias cidades litorâneas do país. Cidade de Santos, a Baixada Santista vai ser afetada, o Rio de Janeiro vai ser afetado, como Recife também vai ser afetado. Em suma, a ilha de Santa Catarina também, Florianópolis, também será profundamente afetada por conta da elevação do nível do mar. Então é preciso que todos vocês, todos nós, tomemos consciência da importância de nos engajarmos nessa luta em defesa do meio ambiente, nessa luta no sentido de combater a mudança climática catastrófica. Temos que pressionar os governos no sentido de que eles saiam da inércia em que se encontram e passem a agir com antecipação a todos esses problemas que vão acontecer nas próximas décadas. Meu abraço fraternal para todos.